Olá, querido candidato, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. E eu sou professora Lízia Adriane Magno, sua professora de redação, para mais uma dica que vai ajudar você a ter sucesso nessa prova. Lembre-se de que a sua apostila está no QR Code ou na descrição. Na aula de hoje, nós vamos aprender o tutorial do desenvolvimento 2. Até aqui, nós já aprendemos sobre a introdução, o desenvolvimento 1 e é super importante que a gente também entenda o desenvolvimento 2, que se difere um pouco do desenvolvimento 1, mas é necessário que a gente aprenda o passo a passo para que você faça uma redação de sucesso, certinha, correta, da maneira como o Enem dos concursos pede. Então, vamos conhecer. A microestrutura do desenvolvimento 2, ela é feita também dessas partes que estão aqui. Ela tem uma frase inicial, uma justificativa, uma legitimação, uma produtividade, ela tem as consequências e tem a frase final. Lembrando que nós estamos falando aqui de um microtexto. Então, todo microtexto apresenta começo, meio e fim. Lá na microestrutura do desenvolvimento 2, ela vai ser responsável por trabalhar com profundidade o aspecto 2 que você lançou lá na sua tese. E aí você começa com uma frase inicial. Essa frase inicial é um operador argumentativo que, diferente do desenvolvimento 1, agora se trata de um operador argumentativo de sequência, de continuidade. Então, se no desenvolvimento 1 você colocou o operador nesse sentido, pertinente a esse contexto, aqui você vai dizer, por outro lado, você vai dizer além disso, que são dois operadores que mostram aí a segunda parte, ou seja, a segunda questão a ser trabalhada dentro do seu texto. E aí você coloca o operador argumentativo e coloca também a apresentação do aspecto 2 a ser analisado. De mesma forma, apresentando aquilo que você vai fazer dentro do seu parágrafo. Depois, você parte para o que chama de justificativa. A justificativa do seu argumento nada mais é do que você responder a perguntas super importantes que vão fazer o seu texto não dar margem para questionamentos. Que perguntas são essas? O porquê, de onde vem aquela situação e como aquele aspecto pode ser visto na realidade brasileira. Na hora que você traz essa justificativa com as suas palavras, com as marcas de autoria, você está levantando o aspecto super importante do seu segundo aspecto. Depois da justificativa, a gente coloca agora uma estratégia argumentativa denominada como legitimação, que nós já aprendemos. O que é a legitimação? É a colocação de um argumento de autoridade, de um estudioso, para facilitar ou para fortificar ainda o seu argumento. Por isso que a legitimação ela deve ficar bem no meio, porque se você perceber nessa estrutura, você tem mais partes suas do que opinião de outras pessoas. Entenda, pela legitimação ser uma opinião de uma outra pessoa, ela não pode tomar a maior parte do seu parágrafo. Pode perceber que a justificativa fica antes dela, e a justificativa é a sua marca de autoria, e a produtividade também, que é a relação que você faz com esse legitimador. E aí o legitimador fica ali só como um realce dentro da sua argumentação. Então, invista poderosamente na sua justificativa, em como você vai treinar. Lízia, como é que eu posso, qual seria a dica principal para eu ter argumentos mais potentes? Eu diria para você ler e fazer leituras que sejam funcionais e estratégicas. Como, por exemplo, por semana você poderia dividir o seu cronograma em fazer leituras por eixo. Então, essa semana eu vou fazer a leitura do eixo social e infraestrutural. Quem são os autores que tratam sobre a infraestrutura da cidade? Pronto, passei uma semana fazendo isso. Na outra, eu vou ler só teóricos do eixo do social educação. Então, quem são os teóricos que falam sobre educação no Brasil e no mundo? Depois, só sobre saúde. Depois, só sobre tecnologia. Depois, só sobre cultura. Na hora que você faz isso e que você anota, porque não é só ler, né? Uma das estratégias excelentes para você que está estudando redação é você fazer a técnica acadêmica chamada de fichamento. O que é fichamento? Você retirar ali de tudo que você está lendo informações importantes. Até porque a nossa mente não vai conseguir
lembrar de reter todas essas informações se você não estiver anotando. E na hora que você registra, fica mais fácil de você localizar quando você estiver treinando em casa. Porque na hora da prova você não vai ter pesquisa. Mas, como você está condicionando a sua mente a tantas teorias, a tantas informações, com certeza a sua mente vai conseguir fazer essas relações lá na hora. Então, invista aí em produtividade, invista aí em justificativa. E aí eu oriento você a ler artigos de opinião, porque artigos de opinião, que são textos, são gêneros que estão aí na grande mídia e que você tem acesso muito facilmente, até pela internet, você vai vendo ali como é que essas pessoas fazem essa justificativa, ou seja, demonstram o porquê, de onde vem aquele determinado assunto, como é que ele pode ser visto. Na hora que você começa a se inspirar nessas fontes, vocês vão ver como as palavras vão vir e até a metodologia do argumento vai parecer ser natural. Às vezes a gente olha essa microestrutura aqui e a gente pensa que isso aqui se trata de uma estrutura muito fechada, muito rígida, muito engessada. Mas, na hora que você olha, a gente vai já mostrar um modelo, na hora que você olhar isso, né, escrito, você nem tem a impressão de que isso foi milimetricamente pensado, como eu já falei para vocês. Nem parece que é um Tetris, mas tudo é pensado para que seu argumento cresça e você consiga chegar aí às 7 ou 8 linhas, que são a quantidade de linhas que você vai precisar para esse parágrafo. E aí, depois da minha legitimação, que vocês já sabem como fazer, que é utilizando o epíteto, o nome, o sobrenome do autor, o nome da obra. Lízia, se eu não me lembrar do nome da obra, eu vou já mostrar aqui um exemplo de uma produção em que você não conseguiu se lembrar do nome da obra e como é que você vai se sair dessa. Vou já mostrar. E aí a gente tem a produtividade, que é a relação do repertório legitimado com o argumento, aplicando essa teoria e fazendo a correta relação com o que você observa aqui na sociedade brasileira. Depois, claro, você termina sua redação com uma consequência, ou duas consequências, ou ainda o desdobramento dessas consequências. Afinal de contas, a consequência é uma forma de comprovação. Então, não adianta dizer que certo problema social traz dificuldades se você não consegue observar diretamente os efeitos disso, né? Então, sempre tem a ideia de que a consequência não pode deixar e ela sempre fica na parte final do seu parágrafo derradeiro, né? Na parte derradeira do seu parágrafo. E aí, por último, você coloca um posicionamento. Não apenas conclua a sua redação, não apenas jogue uma frase sem sentido, mas essa frase precisa aí retomar o seu argumento, mas principalmente precisa trazer o posicionamento desse participante como um sujeito autor, como um sujeito que entende o que ele está fazendo, como um sujeito que é crítico da sociedade, porque, na verdade, eu sempre gosto de falar muito isso, e eu vi isso há um certo tempo, que o produtor da redação, ele nada mais é do que um cientista social temporário. E isso é muito verdade, porque ali você está fazendo uma análise, né, daquilo que você considera. E não é uma análise qualquer, é uma análise que tem um certo fundamento, um certo embasamento. Então, por isso que para você fazer redação, você precisa ler bastante. E, agora, como eu já te ensinei, faz uma leitura mais direcionada, mais estratégica. Não existe, assim, gente, uma introdução ou um livro único que sirva para todas as redações. O caminho mais fácil e o caminho mais estratégico para você conseguir as boas ideias é você fazer essas organizações seriadas, né, por eixos. Você vai ver como a sua cabeça vai ter maior capacidade didática de conseguir auferir, ou seja, de conseguir obter todos esses conhecimentos. E aí, dita essa microestrutura do desenvolvimento 2, a gente vai agora para um exemplo muito prático. Olha esse exemplo aí, ó. Dificuldades de acesso a bens e serviços artísticos e culturais brasileiros. É um tema super pertinente, porque a gente está falando aqui de cultura e o Brasil, por ser um país altamente miscigenado, composto pela formação de vários grupos étnicos, a gente precisa entender que esse processo cultural é um processo que deve envolver e abranger a todos. A cultura, ela é um dos grandes instrumentos de identidade, porque nós, como indivíduo, somos influenciados e interferidos diretamente
pelo contexto no qual nós estamos inseridos. E isso é cultura. A palavra cultura, a própria raiz da palavra, traz para a gente o sentido de cultivar. Por isso que a gente tem a palavra agricultura. Por quê? Porque ali você vai cultivar a terra. Só um exemplo. Então, a cultura que nós estamos aqui é um conjunto de hábitos. A brasileira, a filósofa brasileira Marilena Chauí, conta pra gente que cultura é tudo aquilo que você vive e aquilo que você já nasce e não questiona. Então, tudo aquilo que é produzido pela cultura, e hoje no Brasil nós contamos com a cultura preta, a cultura indígena, né, tudo que é produzido por essa cultura precisa ser repassado, precisa ser democratizado. E a gente se depara com uma dificuldade social, que é a dificuldade a bens e serviços artísticos e culturais brasileiros. Nós temos hoje muitos acessos, mas nem toda a população tem acesso a todos os instrumentos de lazer, como por exemplo, são só exemplos, teatro, cinemas e até praças, né? E isso faz a gente remontar aquela ideia da cidade de garantir também o espaço que é cultural a este ser humano. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui como é que é esse exemplo de parágrafo do desenvolvimento 2, para que você já coloque aí na sua redação e não erre mais. Olha como é que a gente começa com o operador argumentativo e a frase de apresentação. Eu coloquei aqui a palavrinha ademais. O que significa ademais? Em sequência, além disso, né? Então, ademais, outro fator. Olha como eu escolhi aqui dentro do vocábulo a palavra outro, porque provavelmente no D1 eu já disse qual era um fator. Então aqui é necessário que eu diga o outro fator. Então essa escolha também faz parte do processo coesivo, tá? Então, ademais, outro fator que corrobora a inacessibilidade de bens e serviços artísticos e culturais brasileiros é a sua centralização. Olha essa palavra que interessante, corrobora. O que significa corroborar? Isso contribui, né? E todas as vezes que nós utilizamos a palavra corroborar, nós utilizamos aqui como um verbo transitivo direto. Isso corrobora a, tá bom? Então fica assim. Outro fator, e eu poderia tranquilamente substituir o corroborar por contribuir, que contribui para a inacessibilidade. Percebam que inacessibilidade é a mesma coisa de acesso, dificuldade de acesso. Então essa pessoa transformou uma palavra, né, em outra sinônima e ela ficou muito pontual aqui, ó. Então, ademais, outro fator que corrobora a inacessibilidade de bens e serviços artísticos e culturais brasileiros é a sua centralização. O que se espera desse produtor? Que ele vai falar agora que uma das grandes dificuldades de tornar essa cultura mais democrática e para todos é que ela se concentra em algumas partes do país, né? Esse aspecto, retomei aqui, ó, uma coesão aqui de retomada, esse aspecto lá vem a justificativa. Se explica pelo fato de que cidades pequenas e vilarejos afastados dos grandes centros, comumente, não contam com espaços que propiciem a prática cultural como cinemas e teatros. Beleza. O que caberia eu dizer aqui? Por que essas cidades pequenas não contam com esses espaços? Por que será? Será que esse produtor vai dizer isso? Vamos ver. Nesse segmento, aí eu utilizo uma legitimação, vamos utilizar como exemplo, mais uma vez, Zygmunt Bauman, que nós já utilizamos, né, anteriormente, mas só que dessa vez, olha como também é uma outra maneira, uma outra possibilidade de eu colocar o epíteto. Eu coloco o epíteto depois, eu coloquei o nome dele antes, ó, nesse segmento. Zygmunt Bauman, filósofo polonês, explica que os recursos culturais são comumente regras que moldam determinados indivíduos e comunidades. Olhem como aqui eu não coloquei, né, de jeito nenhum, a obra em que Bauman falou isso. Provavelmente o produtor se esqueceu. O que é que você vai fazer na hora em que isso aparecer? Se você não se lembrar especificamente do livro de Bauman, do livro de algum teórico, basta você colocar ali, ó, depois de filósofo polonês, em seus estudos filosóficos. Se a pessoa for um sociólogo, em seus estudos sociológicos. Se ela for um antropólogo, em seus estudos antropológicos. Porque às vezes você não vai, é tanta informação para você adquirir, para você obter, que às vezes você pode se esquecer disso. Mas se isso acontecer, recorra, né, a esse adjunto
esse adjunto adnominal de em seus estudos sociológicos, em seus estudos sobre a sociedade, né? Então, explica que os recursos culturais são, comumente, regras que moldam determinados indivíduos e comunidades. Pronto. Coloquei aqui a ideia de Bauman e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a produtividade. Eu vou ver em que aspecto essa ideia de Bauman se alinha à minha, né? Vamos ver isso. Tendo isso em vista, eu também poderia substituir esse tendo isso em vista por a partir disso, à luz dessa ideia, no que se refere à sociedade brasileira, tomando como base esse princípio nos dias atuais, né? Sempre fazendo a ponte do que o legitimador disse e do que eu vou dizer a seguir. Então fica assim, ó. Tendo isso em vista, infere-se que populações cujo acesso aos meios de produção é dificultado ou mesmo inexistente, lá vem consequências, ó, tendem a desenvolverem-se em déficit quando comparados com os demais grupos da sociedade. Ou seja, a comunidade e a população, né, o grupo ali de habitantes que não tem esse acesso à cultura, traz como consequências ainda mais desastrosas, e eu até diria em consequências mais fatais, um déficit, né, quando comparado aos demais grupos. E se a gente está vivendo numa sociedade que é para ser equânime, ou seja, de algum modo, né, da melhor maneira possível, mais igualitária, essas pessoas vão ficar sem acesso a uma característica muito importante que é a sua própria identidade, porque a cultura é a identidade, né? E aí, ó, eu continuo fazendo a minha produtividade dizendo assim, ó, tal perspectiva se fundamenta no viés de que a cultura é importante na formação pessoal, moral e intelectual do indivíduo e no desenvolvimento da sua capacidade de relacionar-se com o próximo. Então, percebam aqui, se ela está em déficit, isso vai atingir diretamente aspectos muito importantes, porque vai interferir na formação pessoal, na formação moral desta pessoa. Olha como os desdobramentos dessas consequências são desdobramentos assim terríveis, que atingem a dignidade. Ora, se a falta de cultura atinge a formação pessoal, então isso é um problema. Se ela atinge o aspecto moral, isso também é um grande problema. E o intelectual, porque essa população fica sem saber de informações principais, de acesso à informação. E hoje o país apresenta a lei de acesso à informação. Inclusive, o direito à informação é um direito preconizado na nossa Carta Magna, na nossa legislação, né? E aí, por fim, eu venho para a minha frase final. Olha aí, ó. Coloco um coesivo que é de conclusão, né? Então, dessa forma, a geração de conhecimento e o exercício de pensamento são prejudicados. E se uma sociedade tem o seu conhecimento e o seu exercício de pensamento prejudicados, a gente também enfrenta um grave problema social. Então, cultura, ela tem a ver com a informação, ela tem a ver com a identidade, sim, mas ela tem a ver também com o nível de informação dessas pessoas e principalmente com o exercício da cidadania. Então, se essa pessoa não consegue pensar, né, por ela não ter informações, por ela nem saber sobre a sua própria cultura, então a gente tem um problema. Fora que, quando uma população não apresenta, não tem acesso a essa cultura, a gente tem como grande consequência também a própria inapropriação cultural, né? O que significa essa inapropriação cultural? Eu não me sinto pertencente e aí eu não sou obrigado, de jeito nenhum, a valorizar. Eu nem conheço sobre a cultura que está no meu país. Eu nem consigo me identificar com nada. E isso é um problema. Grandes conflitos que existem em alguns países são por causa dessa falta de entendimento cultural, falta de entendimento daquilo que você é enquanto nação. Então, esse tema, ele traz para a gente aí esse desenvolvimento 2, essa microestrutura, que é uma microestrutura muito fácil, e que, de certa forma, ela é parecida com a D1, mas sempre levando em consideração que você está trabalhando o segundo aspecto. Esse tema, provavelmente, o aspecto número 1 foi um aspecto mais abrangente do que esse. Provavelmente a pessoa falou, aqui ela está falando, de centralização, ou seja, da concentração do desenvolvimento de cultura em certas localidades. Provavelmente no 1 ela falou de um outro aspecto ainda muito mais forte. Então, fique atento a essas nuances, a esses detalhes do desenvolvimento 2, produza muito para que sua redação tenha sucesso e você tenha êxito na sua aprovação.